Saudações, pessoal. Professor Frederico Schaff aqui em mais uma aula de redes industriais, uma videoaula, né? Hoje vamos ver então sobre as camadas de apresentação e de aplicação do modelo OSI. Então vamos começar com a camada de apresentação, que é a camada 6 do modelo de referência ISO OSI. Certo? Vamos lá. Então, a camada de apresentação é comumente chamada de camada de sintaxe, ou sintaxe, pois apresenta os dados de maneira com que eles façam sentido para a camada de aplicação acima. Então, os serviços básicos são conversão de dados, tradução de código de caracteres, compressão dos dados e criptografia. A criptografia aí é a encriptação e a desencriptação, certo? Bom, é importante padronizar ou identificar representações diferentes para os mesmos dados. Embora talvez vocês não saibam, né, mas existem muitos tipos de representação de dados. Então, aqui eu vou mostrar três representações, então, para três diferentes tipos de dados, né? Caracteres, conjunto de caracteres, que seriam strings ou textos, e números. Então, começando com caracteres, a codificação a gente chama, vem do inglês, né? Character encoding, codificação de caracteres. E aí tem vários tipos de codificações. Duas bastante conhecidas são a UTF-8, o UTF está para Unicode Transformation Format, e esse 8 está para 8 bits. Então, o uso de 8 bits para esse formato. Também é chamado de ISO IEC 10646. Outro mais conhecido ainda é o ASCII. ASCII está para American Standard Code for Information Interchange. Ele é parte da ISO 646, que é a mesma que está ali em cima, né? Só que tem uns que colocam 10 na frente e outros que não colocam 10 na frente. Tem outra codificação de caractere que é a ISO 8859-1. Isso é chamado de Western Europe Encoding, né? É onde estão as línguas, então, latinas, né? Do oeste da Europa, né? Então, português, italiano, francês, né? Que vocês... espanhol, né, que vocês conhecem. Tem muitos outros tipos de codificação de caracteres. Eu listei três aqui que são, digamos assim, os mais conhecidos. Bom, aqui está o ASCII, só para vocês saberem, eu acho que eu já mencionei antes em outras aulas, né, o ASCII. O ASCII faz com que um caractere alfanumérico, então uma letra ou um número ou um ponto, seja colocado na forma de número, de byte, né? Geralmente está colocado aqui. Então, como vocês veem aqui na tabela ASCII, a gente tem números decimais, né? Tipicamente de 0 a 127 para os caracteres normais do ASCII, e acima de 127 são os caracteres estendidos. A maioria dos caracteres estão aqui nos primeiros 7 bits, então, do código ASCII. Vocês podem ver aqui que estão praticamente todas as teclas de um teclado normal. Então, tem o caractere null, que é o sem caractere, tipicamente. 1 start of heading, 2 start of text, 3 end of text, 4 end of transmit, né? 5 inquiry, 6 acknowledge, daí 7 bell. E aí começam as teclas que a gente tem no teclado. Backspace é uma, Horizontal Tab, Line Feed, que seria o Enter, Vertical Tab, Form Feed, Carriage Feed, que seria o retorno, né? Mais ou menos parecido com Enter também. Shift Out, Shift In, e aí um monte de outros que não importam tantos aqui. E aí começam os caracteres que vocês conhecem. Então, espaço, ponto de exclamação, né? E aí depois os números aqui, né? 1, 2, 3,
ele sempre um dígito, né, só, né, então vocês podem ver que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Daí depois 2 pontos, ponto e vírgula, e aí começam as letras, né, A, B, C, D, todo alfabeto em letras maiúsculas, depois todo alfabeto em letras minúsculas, tá? Que é o que normalmente a gente tem num teclado e num conjunto de letras comuns, tá? Então, para cada entrada dessa aqui tem um código, tá? Aqui está colocado o código em decimal e aqui em hexadecimal, tá? Então, quando vocês teclam, por exemplo, a tecla F minúsculo, seria o equivalente na codificação ao número 102, tá? Em decimal, ou 66 em hexadecimal. É assim que é entendido pelos sistemas computacionais se a gente utilizar a codificação ASCII, que é uma das mais utilizadas. Tá? Bom, para conjunto de caracteres, tá, também a gente tem codificação, tá? Codificação de strings, é o chamado string encoding. Tem as strings terminadas em null, tá? Aqui está um exemplo, tá? Por exemplo, começa um conjunto de caracteres aqui, S-T-R-I-N-G, e aí terminou a string e eu quero terminar ela em null. Aí é mais ou menos como se fosse o caractere antibarra 0 aqui. Tá? Na maioria da linguagem de programação a gente tem essa figura aqui, antibarra 0. Tá? E tem as strings com tamanho prefixado, que são as p-strings. Tá? E naquelas então que a gente tem um número fixo de dígitos e aí a gente não precisa terminar com null. Tá? Como normalmente, a maioria dos casos, né, a gente não sabe quando termina, tá? A maioria das vezes a gente utiliza então a codificação de strings terminadas em null, ok? Bom, para arquivos de texto também, né, que obviamente vão ter que conter um conjunto de strings, tá? Tem aqueles arquivos de texto terminados ou com bom, tá? Que eu já vou explicar o que é, e sem o bom. Tá? BOM é uma sigla para Byte Order Mark, tá? Então, a marca de ordenamento então, dos bytes. Tá? Também tem aqueles que tem line ending, tá? Então, aqueles que utilizam codificação então, para terminação de linhas com EOL, End of Line, tá? E aqueles que utilizam então codificação para nova linha também, né? Aqueles que utilizam line feed para codificação de nova linha, ou aqueles que utilizam o carriage return, ou um conjunto dos dois, tá? Que é bastante comum se ter também, né? Ter o line feed e o carriage return, tá? Nos sistemas Windows é assim, né? Sistemas Linux geralmente usam só o line feed. Já vou fazer uma demonstração disso, tá? Então, quando a gente tem um arquivo de texto no sistema operacional, por exemplo, tá? Sei lá, vocês escreveram alguma coisa no Notepad lá, isso vira uma sequência de bytes, né? Obrigatoriamente, né? Então, digamos que a gente fosse transmitir esse arquivo de texto, tá? É óbvio que a gente vai transmitir daí a sequência de bytes, tá? E, obviamente, que daí importa a codificação, porque quando a gente transmite alguma coisa, lá do outro lado, teoricamente, tem que saber qual é a codificação que foi utilizada para transmissão. Senão, a gente pode decodificar com outro tipo de codificação. Tá? Então, um usou para transmitir ASCII e o outro decodificou em UTF-8. Bom, a maioria dos caracteres geralmente é mais ou menos parecido, o mesmo código, tá? Então, mas pode ser que tenha alguns caracteres que não. E aí, aqueles que são diferentes, tá? Aí o que acontece? Bom, o outro lado lá vai entender diferente do que foi transmitido. Tá? E isso é ruim, geralmente, né? Então, a gente quer que a mesma coisa que seja transmitido seja entendido do outro lado. Tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Em arquivos de texto, geralmente, a gente utiliza... os sistemas operacionais utilizam os primeiros bytes, às vezes, para dizer qual é o que tipo de codificação que esse arquivo de texto tem, né? No UTF-8, por exemplo, tá? Usam 3 bytes iniciais aqui, que é o, em hexadecimal, né? EF, BB, BF. Tá? O UTF-16 está aqui, FEFF. UTF-16LE, tá? FFFE. Vocês verem que trocou aqui, né? Tá? E aí tem outros aqui, né? Vocês estão vendo, né? Às vezes tem essas sequências de codificação. Tá? Se a gente utilizar uma codificação dessas e tentar entender como uma codificação ISO 8859, a gente vai ver esses caracteres que às vezes não fazem sentido para nós
no arquivo de texto. Tá? Por quê? Bom, de repente eu estou tentando decodificar e o meu editor de texto, ou sei lá, o meu software que está verificando essa sequência de bytes, ele não está interpretando da mesma maneira que foi enviado. Então, às vezes a gente vê esses caracteres errados. Quem nunca acessou uma site ou recebeu um e-mail, né, onde os arquivos de pontuação lá estavam com figurinhas de quadradinhos, fantasminhas ou alguma coisa, ou pontos de interrogação. Isso é bastante comum, tá? Por que acontece isso? Bom, alguém enviou de um jeito e a gente está decodificando de outro, tá? E aí, realmente, daí dá problema. Hoje em dia, né, a maioria dos sistemas de navegação internet e clientes de e-mail, né, tá? Eles informam, né, qual é a codificação utilizada, né? Mas tem uns ainda que são bastante antigos que não informam. E aí eles têm a premissa que quem vai receber já sabe como decodificar e às vezes não dá muito certo. Tá? Ok? Bom, também tem sistemas de codificação para números, tá? Então o uso dessas codificações para números é dependente da tecnologia envolvida. Tá? Na prática, depende da linguagem de programação utilizada na aplicação. Tá? E aí a gente tem tipos de dados, né? Tá? Dependendo desses números, né? É comum quem programa sabe, né, que tem o tipo de dado byte em algumas linguagens de programação, outras não tem. Char, int, que é o inteiro, o int, que é o unsigned int, sem sinal, né, inteiro sem sinal, long, que seria o dobro da precisão do inteiro, tá? Isso para números inteiros. E para números com ponto flutuante tem o float e o double, né? Float seria ponto flutuante, double seria o dobro da precisão de um ponto flutuante. Tá? Para pontos flutuantes, geralmente se utiliza, tipo float, né? Se utiliza um padrão que a I3E estipulou, que é o I3E 754. Nele a gente tem um ponto flutuante codificado em 32 bits. Tá? Aqui tem um exemplo, tá, do número, tá, 1.1, né, 15.62.5. Tá? Esse número aqui, se a gente for utilizar essa codificação, I3E 754, ele vira os seguintes bits: 0, 0, 1, 1, 1, né? 1, 1, 0, 0, 0, 1 e o restante 0. Tá? Essa codificação da I3E 754 diz o seguinte: o bit mais significativo lá é o sinal. Tá? O sinal do quê? Do número. Esse sinal aqui, esse número aqui é positivo, então o bit mais significativo é 0. Se fosse negativo, o bit mais significativo seria 1, ok? Aí depois tem uma conjunção aqui vocês podem ver aqui, né? 8 bits de expoente e 23 bits de fração. Tá? Existem alguns lugares aí que vocês podem ver como é que se constrói essa codificação dos bits aqui, né, do I3E 654, tá? Mas eu já vou fazer uma demonstração para vocês. Nesse padrão aqui a gente pode ter números de 1,17 vezes 10 na menos 38, que seria um número bem pequeno, né, até um número bem grande, 1,7014, mais alguns dígitos, né, vezes 10 na 38. Então, geralmente é suficiente para a maioria dos números que a gente utiliza com ponto flutuante. Se a gente precisar mais precisão que isso, lembrem, daí a gente utiliza o double, que seria, em vez de 32, seria 64 bits, ok? Bom, aqui eu vou fazer algumas demonstrações só para não ficar só na teoria disso, né? Para essas demonstrações eu vou utilizar dois softwares, tá? Um é o Notepad++ e o outro é o WinMerge, tá? O Notepad++ é como se fosse um software de edição de texto, tá? Mas sem formatação, seria um texto plano, que a gente chama. Tá? Seria parecido com o Notepad, só que ele tem um pouco mais de funções. E o WinMerge aqui é um software que compara dois arquivos, tá? Em termos de bytes. É bem interessante.
Também vou utilizar um outro software, que é o Byte Reader, tá? Que ele me mostra o valor dos bytes, tá? De todo o arquivo, tá? O que é interessante. E também vou mostrar um arquivo HTML, tá? Que eu chamo aqui de codificação, tá? .html, tá? Que mostra como interpretar, digamos assim, um conjunto de caracteres. Tá? Então, começando pelo Notepad. Então, aqui eu tenho o Notepad, tá? Como eu falei, aqui a gente escreve um texto, né? Daí a gente pode colocar qualquer informação, né? Aqui eu tenho algumas coisas abertas, né? E só para mostrar para vocês, né? Tá? Que quando a gente escreve, né? A gente não se preocupa muito com a codificação, né? Tá? Que a gente está utilizando. Mas esse aqui permite olhar, né? Qual é a codificação que está sendo utilizada. E vocês veem aqui, o padrão dele, tá? É a codificação UTF-8 sem o Byte Order Mark. Mas eu tenho como converter, tá? Se eu quiser converter para outro padrão, ele faz isso aqui automático. Então, na prática, o que a gente tem? A gente tem um conjunto de caracteres. Esse conjunto de caracteres vira uma sequência de bytes, obviamente, né? De acordo com a codificação que a gente escolhe. Tá? E aí, se a gente, por exemplo, vou fazer um pequeno exemplo aqui com vocês. Vou escrever um conjunto de caracteres aqui, então. Olá, turma de redes industriais. Tá? Isso aqui é um conjunto de caracteres, né? Vou salvar, isso aqui vira um arquivo, então, né? Tá? Vira um arquivo, tá? Que eu salvei aqui como teste.txt. Tá? Se a gente for ver as propriedades desse arquivo, vou abrir aqui rapidinho para vocês. Vocês veem ali, né? É um arquivo .txt que tem 32 bytes. Tá? Se vocês contarem aqui, né? O número de bytes que a gente escreveu, 1, 2, 3, espaço também é, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Tá? E eu não coloquei nenhum enter aqui, né? Tá? Então ele está terminando sem uma nova linha. Tá? E aí vocês dizem, oh, por que está utilizando 32 bytes se eu escrevi 31 só, professor? Lembrem do string terminado em null, tá? Que provavelmente é isso que aconteceu. Tá? Ele escreveu um arquivo aqui, tá? E é uma string, tá? E tem um null lá no final. Como é que eu posso provar isso para vocês, pessoal? Eu abro lá o Byte Reader, que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o softwarezinho bem simples, tá? O que eu vou fazer? Eu vou abrir lá o arquivo que eu acabei de criar com vocês. Tá? Aberto aqui, vocês veem, né? 32 bits. E se eu quiser ver ele como bytes, ele vai me dar a sequência de bytes que tem no arquivo. Vocês podem ver aqui, 0 a 31. Se eu quiser ver da forma de hexadecimal, tá? Ele vai me mostrar dessa forma. Vocês podem ver aqui, opa, começou com 4F, 6C. Ah, professor, o que é o 4F? O que é o 6C? O que é o 3C? Tá? É o byte, é a codificação do byte representado em hexadecimal. Tá? Então, aqui eu tenho como mudar, tá? Então, ó, tá? Deve ser o 4F. Tá? Eu vou colocar uma outra coisa aqui, só para vocês testar. Eu vou colocar 33. Tá? Pedir para escrever. Tá? Ele escreveu aqui, vocês podem ver, byte 0 overrode with 33. E vocês podem ver também lá no final o 0, que é o null que eu havia comentado antes. Tá? No momento que eu fecho isso aqui e tento abrir lá de novo aqui no Notepad, ele diz aqui, opa, o arquivo foi atualizado. Tá? Vou recarregar ele. Vocês podem ver, ó, opa, aconteceu alguma coisa aqui. Por que trocou lá a turma para uma coisa desse tipo aqui, professor? Porque eu fui lá e alterei o código do byte. Tá? Então, eu esculhambei aqui com a minha codificação. Eu nem sei que código que coloquei. Tá? Eu só sei que é o relativo, então, ao byte
33. Tá? Bom, se eu vier aqui e arrumar de volta, provavelmente quando eu fizer lá, quando eu salvar de novo, eita, vamos ver se salvou. Eu não sei, agora deu um conflito aqui que eles, que eu tinha outro arquivo, né? Não, ele não escreveu, ó. Tá, então eu vou fechar aqui de novo e vou abrir o arquivo de novo, pessoal. Tá, então vou abrir aqui e já mostro para vocês. Bom, agora sim salvei aqui, pessoal. E aí vocês podem ver aqui, né, que ele mudou lá para 4F de volta, tá? O interessante é vocês verem aqui, né, que se a gente for lá no Notepad, opa, não sei porque que ele veio para cá, tá? E vou mudar aqui olha, mudou aqui do nada, ó, foi pro tailandês. Por que ele fez isso eu não sei, tá? Mas vou botar um outro conjunto aqui, eu vou botar o CS2, tá? Big Engine com Byte Order Merge, tá? E ele faz a conversão aqui e vou salvar, tá? Em princípio eu salvei, tá? E vou mandar abrir de novo lá no Byte Reader, tá? Se vocês forem ver, ó, mudou aqui, né, as codificações, ó, vocês podem ver que tem mais zeros aqui, né, tem muito mais zeros, né. O que está acontecendo? Eu escolhi uma codificação diferente, tá? E ele aumentou também, não sei se ele vai fazer isso sozinho. Bom, deixa eu abrir aqui as propriedades do arquivo de novo e mostrar para vocês, mas provavelmente ele mudou também o tamanho, ó, virou 64, ó, tá? Duplicou, tá, o número de bytes, tá? Então só para vocês terem uma ideia, então, que isso é bastante importante, né, escolher, tá, a melhor codificação possível, tá, para enviar os seus arquivos e saber, né, qual é a codificação que a gente está utilizando para no outro lado lá abrir exatamente o que a gente escolheu, tá, na transmissão. Aqui tem um outro programinha, tá, que é o InMerge, tá, que ele faz a comparação entre dois arquivos. Aqui eu tenho um arquivo com o CS2 Big Engine e o CS2 Little Engine, tá, que são duas comparações. Aqui no caso ele entende as codificações, tá, e diz que é igual, tá, mas se a gente for abrir lá no Byte Reader, tá, File Byte Reader, vocês vão ver que muda aqui, tá. Eu vou tentar fazer isso com vocês agora. Fechar aqui. Open File. Opa, desculpa, apertei o botão errado. Browse. Parei, eu vou lá no minhas coisas aqui. Tô abrindo o arquivo, tá, pessoal? Só tô deixando fechadinho aqui para vocês não verem o meu sistema de arquivos aqui, que acho que vocês não precisam. Ah, vou abrir o CS2 Big Engine primeiro, vocês podem ver aqui, né, o CS2 Big Engine, e a gente vai ver o início dele, FE, FF, um monte de zeros aqui, né, vocês podem ver, né, a cada byte geralmente tem um zero, né, e vou abrir o outro agora, tá, o Little Engine, tá, lembrem que era, só para não deixar esquecer aqui, né, era FE, FF, né, FE, FF, né. E se a gente vai abrir o outro, ó, FFFE. Lembra que trocou, né, de acordo com o que eu havia colocado ali na apresentação, tá? Então, eu havia mencionado isso aqui para vocês, né? Tá? Big Engine, Little Engine, né? Que é exatamente isso aqui, ok? Bom, só para vocês terem uma ideia, então, né? Tá? De como é que funciona essas codificações, tá? É importante a gente saber, então, qual que é a codificação que a gente está utilizando para o envio dos dados, tá? Vou abrir aqui outra demonstração minha, que era esse aqui do codificação, só um pouquinho. Tá, pessoal, abri aqui, então, no Chrome, né? Vocês podem ver o arquivo aqui, codificação.html. Aí ele diz aqui, ó, o teste de visualização com codificação especificada no HTML ISO 88591. Que é o Latin One, tá? Se a gente mudar aqui a codificação, tá? O jeito que o Chrome interpreta essa codificação,
Acho que o Chrome não faz isso, vou ter que abrir no Firefox, só um pouquinho. Bom, aqui abri o mesmo arquivo no Firefox, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, então, que dá para a gente fazer o Firefox entender esse arquivo de uma outra forma, tá? Aqui ele está colocado aqui, ó, como ocidental, né? Que é o ISO 88591. Se a gente quiser entender esse arquivo aqui como japonês, ó, vocês podem ver que os caracteres lá de acentuação, né? Geralmente são eles, vão ser entendidos de outras formas, tá? Ah, professor, por que esse aqui não foi? Porque aqui eu usei uma codificação especial do HTML, tá? Que permite que todos os navegadores entendam isso aqui como códigos de caracteres HTML, tá? Que são esses aqui, ó. Então, mostrando aqui só para vocês rapidinho. Se eu usar esses aqui, ele é independente da codificação de caractere. Tá? Bom, vou mudar aqui de novo, só para vocês verem. Codificação de texto. Vou botar árabe. Ó, vocês podem ver que mudou também de novo. Tá? Professor, por que não muda os sem acentuação? Tá? E por que o meu navegador sabe qual é a codificação que está sendo utilizada? Tá? Porque no arquivo lá está. Tá? Então eu disse aqui, ó, esse é um arquivo HTML com a linguagem ou a língua português e eu estou usando o char set, o conjunto de caracteres, com a codificação ISO 88591. Então quando eu abro lá no meu Firefox, tá, ele sabe como decodificar. Isso é bem bom, tá? Mas não são todos os arquivos HTML, tá, que tem isso aqui especificado. Quando não tem, pode ser lá que o cliente, tá, o navegador aqui não entenda, escolha a codificação errada e aí, obviamente, né, aí vocês vão ver os fantasminhas e os quadradinhos que eu havia comentado antes. Ok? Só para mostrar para vocês, então, como que isso funciona, então. E isso é um dos serviços principais da camada de apresentação, tá? Codificação dos dados. Tá? A mesma coisa acontece, tá? Esses fantasminhas e problemas de codificação, a mesma coisa acontece se a gente decodificar números, né, de forma diferente. Tá? Então, eu vou mostrar isso para vocês agora. Tá? A maioria das linguagens de programação, tá, utiliza uma maneira de armazenar os números, tá? E aí tem duas formas, tá? Ou tu armazena o byte menos significativo na primeira posição da memória, ou o byte mais significativo na primeira posição da memória. Isso é o chamado Little Endian e o Big Endian. Tá? Aqui tem um código em C que eu vou mostrar para vocês, tá? Justamente sobre isso, tá? Que faz essa comparação. Tomara que abra aqui. Tá abrindo. Tá? Abriu aqui o código para vocês verem. Então, é um código em C, tá? Que ele mostra, então, exatamente então, o funcionamento do Big Endian e Little Endian. Tá? Então, eu vou escrever aqui um número, tá? Vou escolher qualquer coisa, tem que ser um número inteiro sem sinal, né? Então, eu vou escolher, sei lá, 321. Tá? Ele vai me dizer, opa, esse 321, tá? Transformado em hexadecimal, vira lá, e como inteiro sem sinal, né, vira 000000, desculpa, 00000141. Tá? Isso em hexadecimal 321. Tá? Esse valor foi alocado na memória, tá? Porque sempre uma variável é alocada na memória. A primeira posição da memória é essa aqui, então, 0062FE10. Tá? O número de bytes que representa esse número aqui, inteiro sem sinal, é 4 bytes. Então, se a gente for utilizar o padrão do C, que é armazenamento como Little Endian, na primeira posição de memória, vocês podem ver aqui, ó, esse número é exatamente esse, tá? Vai o byte menos significativo, que é o 41. Aqui vocês estão vendo. Tá? Depois, o segundo menos significativo, né? Vocês podem ver aqui, mudou 1, né? Vocês podem ver que somou 1, né? Segunda posição de memória, terceira posição de memória, quarta posição de memória. Se fosse Big Endian, seria exatamente o contrário. Tá? Então, na primeira posição de memória, iria o byte mais significativo do número, que é 00. E é exatamente o que está aqui. Tá?
Aqui, obviamente, eu fiz um truque aqui no C para trocar as posições de memória, porque o C utiliza Little Endian. Tá? Mas se eu trocar na força, né, aí eu teria uma alocação de memória dessa forma. Vocês podem ver então que o byte menos significativo seria na maior posição de memória, né? Então, que seria essa aqui, 0063 FE03. Tá? Somando seria o quarto byte, né? Dessa sequência aqui. A quarta posição de memória dessa sequência com o quarto byte. Ok? Bom, tem uma outra... um outro código em C que eu quero mostrar aqui para vocês, que é a questão do armazenamento, né, de um número, né, como ponto flutuante, tá? Então tem esse outro código aqui, bem simplesinho, deixa eu fechar esse aqui, tá? Que mostra como que funciona essa questão de armazenamento, tá? O foco aqui não é mostrar o código, tá? É mostrar funcionando, então vou executar aqui só para mostrar para vocês. Se a gente tivesse um valor ponto flutuante 1.74 vezes 10 na 15, tá? Os bytes seriam os seguintes: 58, C6, CD, 3F. Tá? E como é que seria a representação binária disso? Bom, no bit mais significativo, que é o bit 31 ali, né? Tá? Da codificação I3S754, tá? Seria um 0. Por quê? É um número positivo, vocês estão vendo. Tá? Daí depois essa sequência de bits aqui e depois essa outra sequência de bits aqui. Tá? Vocês podem ver, né? Se a gente interpretar isso como essa sequência de bytes aqui como um número inteiro, vai dar um número totalmente diferente do que foi entrado ali, né? Tá? Então, em vez de 1.74 vezes 10 na 15, vai ser esse número aqui, né? Tá? Que não chega nem próximo àquele lá. Tá? Se for interpretar isso aqui como uma sequência de caracteres, seria x, a com til, igual e ponto de interrogação. Tá? Então, importante, né? A gente tem uma sequência de bytes representando um número específico e se a gente interpretar de maneiras diferentes, a gente tem um resultado completamente diferente. Tá? Aqui eu vou colocar um número menor, né? Só para a gente ver. Aqui eu especifiquei os bytes. Então, vou colocar um número menor, só para vocês terem uma ideia. Ou melhor, vou colocar exatamente aquele que está mostrando ali na transparência, né? Que é 0.15.625. Tá? Então, vou escrever 0.15.625. 0.15.625. Vamos ver se dá exatamente aquele número lá. Tá? Compilei aqui, mandei executar. Tá? Vocês podem ver então que vira 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1 e aquilo lá. Então vamos ver se é exatamente a mesma coisa. Ó, como vocês podem ver, deu exatamente a mesma coisa. Essa é a ideia. Tá? E vocês podem ver também que essa sequência de bits aqui, né, é transformada em 4 bytes, né? Que são 3E, 20, 00, 00. Lembrem que a representação de byte aqui sempre em hexadecimal, né? Tá? Então, se a gente fosse fazer um programa para mandar números ponto flutuante de um lado para o outro, uma comunicação, tá? E o número fosse 0.15.625 e a gente utilizasse I3S654, que é praticamente um padrão, ele iria transmitir os seguintes bytes: 3E, 20, 00, 02. Tá? Ah, professor, por que não está mandando 0, código ASCII, ponto, código ASCII do ponto, 1, código ASCII do 1, código ASCII do 5, código ASCII do 6, código ASCII do 2, código ASCII do 5? Por que eu não mando isso aqui? Não é mais fácil usar tudo em ASCII? Pessoal, lembre, né, que quando a gente utiliza uma codificação de caracteres, vai dependendo do número de dígitos que a gente vai enviar. Tá? Então, se eu colocar o número 0.3333333333, vai depender do número de 3 que eu colocar aqui para a quantidade de bytes que eu vou enviar. Se eu utilizar um padrão desses que codifica números, independente do número de dígitos, eu vou ter sempre 4 bytes, o que é bom, tá? Já que eu estou economizando bytes aí. Tá? É bom quando o número é grande, é bom quando o número é muito pequeno,
Tá? Só não é bom quando o número é inteiro. Ah, por que não usa o float para o I3S-154 para número inteiro, pessoal? Porque existe outro padrão melhor. Tá? Eu utilizaria, por exemplo, o int, tá? Em vez de float. Tá? E aí, bom, aí tem a codificação do int. Ok? Importante você saber isso, tá? Então, pessoal, tá? Eu gostaria que refletissem bem sobre isso, né? Tá? É muito importante para a gente entender o que está sendo transmitido, saber qual é a codificação que foi utilizada. Se a gente não sabe qual é a codificação que foi utilizada, provavelmente a gente não vai entender, mesmo pegando os bytes lá. Tá? Ok, vamos seguir aqui. Então, como eu estava comentando, tá? Essa sequência de bits aqui, obviamente, vira 4 bytes. 4 vezes 8, 32, né? Que é os 32 bits, tá? Dessa codificação I3S-154. Ok? Bom, pessoal, isso para a camada de apresentação, tá? É óbvio que ela faz encriptação, que é uma técnica, né, que muda os bytes, tá? Pode ser dinâmica ou pode ser fixa, tá? Que muda os bytes para transmissão, e aí só consegue entender quem tem a chave de encriptação do outro lado, ou sabe qual é a técnica que foi utilizada para encriptação. Tá? E também tem as técnicas de compressão. Tá? Isso eu não vou abordar, tá? Porque é bastante complexo. Tá? E não é tão importante aqui para a gente entender o processo dos serviços da camada de apresentação. E sim, o mais básico é o importante. Ok? Visto a camada de apresentação, então a gente passa para a próxima camada, que é a camada de aplicação, a última do modelo de referência ISO-OSI, tá? Camada 7, tipicamente, que a gente chama. Tá? É a camada de mais alto nível do modelo de referência ISO-OSI, possui característica de descrever o funcionamento da aplicação que vai utilizar, né, todos os serviços das camadas abaixo. Normalmente a camada de interface com o usuário, geralmente o usuário interage, né, com a camada de aplicação, aí não com as outras camadas, tá? E contém uma série de protocolos de alto nível comumente necessários para usuários e aplicações trocarem dados. Tá? Utiliza os serviços das camadas abaixo para justamente encaminhar os dados dessa aplicação. Um protocolo amplamente conhecido que desempenha serviços da camada de aplicação é o HTTP. O HTTP é uma sigla, um acrônimo para Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertextos, ou hipermídias. Tá? Outros exemplos de protocolos que desempenham serviços de aplicação são o DNS, Domain Name System, que é um resolvedor de endereços. Tá? Geralmente, quando a gente vai navegar na internet, a gente não coloca o endereço IP ali do servidor, né? A gente coloca o nome, né? www.wall.com, www.fsm.br. Então, a gente coloca um nome, né? A gente não sabe o IP daquela coisa. Então, mas a navegação na internet é com base em endereçamento lógico. Então, quem é que sabe o endereço IP? Tá? É o servidor ou o serviço de DNS. Tá? Ele que diz, opa, esse nome está nesse IP. Tá? E aí o meu navegador, obviamente, vai conversar com aquele servidor através do IP. Tem outros protocolos, né? O FTP, File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivos, tá? Independente se é HTTP, se é hipertexto ou não, tá? Geralmente para outros arquivos, né? O SMTP, que é o Simple Mail Transfer Protocol, POP, Post Office Protocol, IMAP, Internet Message Access, geralmente esses protocolos aqui utilizados para e-mails, né? Envio e recebimento de e-mails. O Telnet e o SSH são para acessos de servidores remotos via terminal. Tá? Então, esses são exemplos de protocolos da camada de aplicação. Tá? Protocolos que fazem exatamente os mesmos serviços descritos na camada de aplicação do modelo ISO-OSI. Exemplos de implementação que utilizam os serviços da camada de aplicação, tá? É o navegador web. Tá? O que o navegador web é? É uma aplicação, tá? Que vai utilizar serviços
tá, de rede para fazer com que o usuário consiga navegar na internet. Tá? Também, programas especificamente desenvolvidos para comunicação, e aqui eu vou mostrar 3 para vocês, tá? Então, na verdade, o navegador web também. Tá? A sequência de comunicação do programa em Java usando sockets, que é aquele que eu mostrei umas aulas passadas, o Knock Knock Protocol. Tá? E 2 programas em Arduino, o interface, utilizando a interface serial, o Echo on Return e o protocolo -app. Tá? Então vamos para o navegador web primeiro. Tá? O que o navegador web faz? Tá? Tipicamente a gente navega na web. Tá? Então a gente coloca um endereço qualquer lá e aí a gente navega. Tá? Ó, vou colocar aqui www. Sei lá, colocar o wall.com.br. Tá? A gente coloca um nome, né? Um nome, né? Que a gente quer acessar. E o navegador entra em contato com o servidor DNS, que me diz qual é que é o endereço IP daquele servidor. E aí ele começa a trocar dados com esse servidor. O que ele faz tipicamente? Ele pega arquivos HTML, tá? E através desses arquivos HTML que ele pegou, tá? Ele mostra o que contém esses arquivos HTML. Ah, professor, como é que tu sabe que é HTML? Eu posso mostrar para vocês aqui, ó. Ver fonte da página. Ó, doctype HTML. Ó, tá dizendo que é linguagem portuguesa, como eu havia comentado antes, e um monte de outras informações aqui, né? Na verdade, esse aqui é um HTML geral, né? Daí depois ele redireciona para muitos outros arquivos, né? Então, como vocês podem ver aqui, utiliza JavaScript também para pegar outros arquivos de texto. O fato é que através dessa visualização aqui a gente sabe que é um arquivo HTML que o navegador está mostrando aqui para mim. Tá? Ah, professor, tem como ser mais específico com isso? Tem. Tá? Eu vou pegar eu tenho um servidor web aqui no meu computador, tá? Que é o Apache Web Server, depois eu vou mostrar para vocês. Tá? E eu tenho como dizer, eu quero acessar, e eu estou acessando o meu computador direto aqui, então é o localhost, computador local do meu computador, tá? Na pasta redes, tá? E eu tenho um arquivo HTML lá, redesindustriais.html. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o que eu tenho nesse arquivo HTML, que é isso aqui. Ah, professor, é exatamente o que tem no arquivo em formato texto? Não. Tá? Se vocês forem ver aqui... por que ele não deixa eu... Tá aqui o arquivo. Ó. Então, HTML, esse aqui é o código, né? Tá? HTML que representa isso aqui. Tá? E esse código HTML aqui também é uma forma de serviço de apresentação, tá? Vocês podem ver, né? Tá? Então, tem aqui a codificação utilizada, tá? E como que os diversos elementos aqui do meu HTML estão sendo mostrados. Ok? Então, meu navegador aqui tá pegando esse arquivo do meu próprio computador e mostrando no navegador. Ok? É uma comunicação. E é a aplicação, o navegador web, que está fazendo isso através de um serviço, um protocolo, que é o HTTP. Muitas vezes a gente não vê, mas está o HTTP aqui, ó. HTTP, // o servidor já faz isso automático, né? O navegador web já faz isso automático, né? E ele pega o arquivo HTML relativo a esse. Ah, pessoal, por que quando eu escrevo www.wall.com.br eu não tenho que especificar o HTML aqui? Existe um sistema lá que ele diz, quando eu acesso uma página específica, o meu próprio servidor diz, se eu acessar a raiz, digamos assim, desse diretório, o arquivo que ele deve carregar é esse aqui. Então, o próprio servidor diz, é esse arquivo. Mesmo ele não ter especificado o nome do arquivo, é esse aqui que ele quer. Ele manda. Geralmente é o index.html. Ok? Só para vocês terem uma ideia. Bom, seguindo aqui.
Tá? Então tem o Knock Knock Protocol, que eu vou mostrar aqui para vocês abrindo o NetBeans. Bom, pessoal, aqui está o NetBeans aberto, com aquele mesmo projeto que eu havia comentado antes, Knock Knock. Tá? Eu vou iniciar o servidor, só para vocês terem uma ideia. Tá? No meu próprio computador aqui, e vou iniciar o cliente. Opa! Aqui, cliente. Tá? Assim que eu inicio, tá? Acontece uma comunicação. Tá? Quem é que está ditando o que é trocado de informações nessa comunicação? A aplicação. Que aplicação, professor? O código. Knock Knock, Knock Knock, tá? O cliente servidor. E esse cliente servidor aqui, se vocês forem ver, né? Tá? No código aqui ele está dizendo, opa, eu quero usar, tá? Um sisteminha que vai gerenciar o fluxo de mensagens, que é o Knock Knock Protocol, que está aqui. Tá? Então, todas aquelas brincadeiras que a gente vai ver numa aula prática com o Knock Knock Protocol estão descritas aqui. Tá? Então, diz, opa, a primeira brincadeira é turnip, a segunda brincadeira é little old lady, depois é at, depois é who, depois é who de novo. E aqui tá as piadinhas. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, é uma sequência. Tá? Então, a primeira piadinha, primeira resposta que ele dá aqui é turning. Tá? Então, se a gente escrever aqui, who is there? Ele vai dar turnip. Tá? E aí, se eu perguntar turnip who, né? Turnip the hip. It's cold in here. One another. Vou brincar de novo, só para mostrar para vocês que tem outras. Então, who is there? E a próxima brincadeira é little old lady. Ok? Só para vocês verem, né, que tem uma sequência. Tá? Quem controla essa comunicação, tá, é a aplicação. A aplicação está descrita aqui no programa em Java. Tá? Tanto que se eu perguntar uma coisa que ele não está programado, ele não vai entender. Eu vou dizer, opa, quem está aí? Vou mandar uma coisa assim, né? Tá? Olha, eu vou dizer, opa, quem está aí? Eu não sei o que é. Você deveria perguntar little old lady who. Tá? Tente de novo, knock knock. Por que ele não entendeu opa, quem está aí? Porque não está programado. Tá? Não tem essa sequência de mensagens. Tá? É bem simples. A aplicação não entendeu o que foi enviado. E ela não foi programada para receber aquilo ali. Tá? Então, se eu escrever qualquer coisa aqui, tá, a aplicação não vai funcionar do jeito que eu quero. 3,4. Ele não vai entender. Não tem nenhum momento aqui para receber número com vírgula. Nenhum número, na verdade. Tá? Por que ele não responde, professor? Porque eu não estou seguindo a regra da aplicação, o que a gente chama de protocolo de aplicação, que está descrito aqui. Tá? Então, isso é importante vocês entenderem, né? Que existe sempre regras, né, para a comunicação. Tá? Vou fazer outro exemplo aqui com o Arduino. Tá? Nesse código aqui é com onReturn, que é bem simplesinho, acho que é um exemplo que já está no próprio, tem no Arduino IDE. Então, tá aqui o código que eu escrevi lá no Arduino, que é o echo onReturn. O que ele faz? Ele faz uso da serial, tá? E tudo que eu mandar, teoricamente, para ele, ele vai me retornar de volta. Tá? Exatamente o que eu mandei. Tanto que vocês abrirem o monitor serial aqui. Parei que eu esqueci de conectar o Arduino. Se eu não conectar o Arduino, não tem como funcionar, né, pessoal? Tá? Bom, abriu aqui o monitor do Arduino, tá? E ele fica... Opa, abriu o monitor, estou na velocidade certa, estou configurando a comunicação certa, pessoal. E não tem nada. Por que não tem nada? Por que o Arduino não está enviando nada para mim? Porque a aplicação dele diz o seguinte: só vou enviar alguma coisa quando me enviarem. E vou enviar o quê? Vou só replicar o que for me enviado. Então, se eu colocar aqui, testando echo, e boto 3 pontinhos, manda isso aqui. Opa! Minha mensagem aqui foi. Tá? Se não me engano, tá como repetir aqui o que eu mandei. E
O que o Arduino mandou está aqui, testando eco. Não dá muito bem para ver nesse monitor serial, né? Tá? Por isso que eu vou mostrar também no Doclite. Bom, pessoal, aqui eu estou mostrando o Doclite, né? Vocês podem ver que a comunicação aqui está igual, que está no Arduino ali. E eu estou construindo uma mensagem para ser enviada. Eu vou mandar testando em ASCII. Testando. Viu, né? Que no monitor do Arduino ali é sempre em ASCII. Aqui dá para eu escolher se eu quero mandar hexadecimais, decimais, binários e assim por diante. Vou mandar só testando. Vocês estão vendo aqui que é uma sequência de caracteres, né? Se eu ver esses caracteres como hexadecimal, aqui está a codificação ASCII deles. 74, 65, 73 e assim por diante. Tá? Vou deixar em ASCII só para a gente entender o que a gente está mandando. Tá? Tá aqui construído. Vou fazer a conexão e vou mandar o testando. No momento que eu mando o testando, ele mostra aqui, né? TX, mandei o testando. Recebi o quê? RX, testando de volta. Tanto faz o que eu for mandar. Então, echo 1. Tá? Vou mandar echo 1. E aí as mensagens que eu vou mandar... Opa, vou mandar echo mesmo. Echo 1, né? Só para vocês terem uma ideia. E vou criar um echo 2, só para vocês verem, né? Que dependente do que eu mando, né? Ele sempre vai retornar igual. Tá? Clico mensagem aqui. Mando echo 1. Ó, manda echo 1 de novo, manda echo 1 de novo. Sempre manda echo 1. Quando eu mandar echo 2, aí ele manda echo 2, tá? Ah, professor, por que ele sempre responde igual? Que é o que está programado. E ele só vai responder quando alguém mandar alguma coisa. Tá? É exatamente o que está programado nele. Programado no quê? Na aplicação dele. Então, a aplicação que usa a rede aqui é o código do Arduino. Tá? Vou abrir o outro código aqui para mostrar para vocês que é um pouco mais complexo. Bom, aqui eu tenho outro código, tá? Que é o protocolo app. Vocês podem ver que o código é um pouco mais complexo, tá? Mais linhas, tá? E mais comunicação. Aqui está meu Arduino conectado, então a porta com 10. Eu vou programar esse código aqui, tá? Só para vocês verem. Ele demora um pouquinho aqui para compilar. Aqui estão as mensagens, né, que foram programadas nele para ele trocar durante a comunicação. Tá? Vocês podem ver também que a própria programação, tá, do Arduino é uma comunicação, tanto que os LEDs lá de TX e RX do Arduino piscam, né, quando a gente programa ele. Tá? Quer dizer, ele está recebendo e transmitindo alguma coisa. Ah, o que é, professor? Bom, provavelmente eu estou transmitindo, tá, os bytecodes, o código de máquina, né, compilado, né, pela Arduino IDE, mandando para ele, tá, que é geralmente o arquivo X, tá, que a gente manda ali para o microcontrolador, tá, e aí o microcontrolador é programado de acordo com esse código, tá, e o que ele responde geralmente é confirmando, dizendo, ó, eu recebi tal pedaço, e assim vai, tá, mas isso é uma outra coisa. Só interessante que eu vou mostrar para vocês que também é comunicação. A programação do Arduino também é uma comunicação. Tá? Nesse aqui eu vou usar o monitor serial. Vocês podem ver, ó, no momento que eu iniciei o monitor serial aqui, o Arduino me mandou lá uma mensagem. Pronto para nos comunicarmos. Qual é o seu nome? Eu vou colocar aqui Fred. Tá? No momento que eu coloco o Fred, opa, e mando para ele, já tem uma mensagem, ó. Fred, você sabe o que é um protocolo de aplicação? Responda com sim ou com não. Tá? Eu vou colocar, eu sei o que é, mas eu vou colocar não, só para vocês verem o que acontece. Não. Tá? E aí ele explica. Tá? No Arduino está configurado para ele ensinar, né, tá? Uma pessoa sobre o que é um protocolo de aplicação. Então, um protocolo de aplicação é um conjunto de regras que ditam a comunicação a nível de código da aplicação. Este código, nesse exemplo, está na memória do Arduino. Quem dita a ordem das mensagens ou a troca de informações nessa comunicação é o protocolo, ou seja, o que está programado. O Arduino, portanto, somente executa o que está programado e não realiza algo que está fora do protocolo. Então, ele não quebra o protocolo. Saberia dar um exemplo de protocolo de aplicação? Responda com sim ou não. Eu vou colocar sim, tá? Só para vocês verem.
Qual protocolo tu conhece? Eu vou colocar aqui HTTP, que é alguma coisa que a gente viu. Mando e ele diz, muito bem, o HTTP é um exemplo clássico. Fred, posso mostrar a funcionalidade dessa aplicação? Deseja ligar o LED da placa? Responda com sim ou com não, por favor. Se eu escrever sim aqui, o Arduino tem um LED da placa. Meu Arduino aqui, não vou mostrar para vocês agora, mas ele liga o LED da placa. Por quê? Porque no protocolo aqui eu estou dizendo, tu quer que ligue o LED da placa? Mande sim para ele ligar a placa. E eu mandei sim e, obviamente, aí ele liga o LED da placa. Se eu mandasse não, ele não ia ligar. Tá? Mas ele está programado para... Se nesse ponto aqui for perguntado se quiser ligar, quando ele perguntar se quer ligar o LED da placa e qualquer usuário que está interagindo com ele via comunicação, obviamente nas configurações certas, né? Mandar um sim neste ponto, ele vai ligar o LED. Ok? Então, esse conjunto de regras das trocas de dados da comunicação estão sendo organizadas, gerenciadas pelo protocolo de aplicação. Tá? Espero que tenha ficado claro isso para vocês. Ok, pessoal? Tá? Só para mostrar, então, essa ideia da camada de aplicação. Tá? Vamos seguindo aqui, então. Então, com isso, a gente termina o modelo ISO-OSI. Tá? Para ficar bem claro para vocês todo o funcionamento do modelo, tá? Eu vou colocar alguns exemplos. Tá? Então, o que eu chamo aqui de revisão do modelo OSI. Eu vou fazer a comparação com o sistema real e conhecido de comunicação e vou demonstrar os serviços de cada camada, especificando para vocês. Ok? Então, o primeiro exemplo é um navegador web acessando um site local, tá? Que é o do meu computador aqui, tá? Via HTTP. E depois um site da UFSM, e aí o site da UFSM utiliza o HTTPS, que é a versão segura do HTTP. O que acontece nessa comunicação? Tá? Eu tenho o meu computador, que é o host 1, tá? E aqui eu vou usar o Chrome, um navegador web, tá? E ele é um cliente, tá? Ele vai tentar entrar em contato com um servidor, que é o host 2, e o servidor lá tem, obrigatoriamente, um servidor web. Tá? No meu caso aqui, local, eu tenho certeza que é o Apache Web Server. Tá? É o Apache HTTP Server, porque sou eu mesmo que estou rodando. Tá? Na UFSM eu também sei que é o Apache Web Server, tá? Porque eu já fiz testes e a gente tem como identificar isso. Tá? A maioria dos casos é o Apache Web Server. Tá? Tem 90% dos casos se utiliza o Apache Web Server. Tá? É uma versão livre e bastante consolidada, né, no mercado para Web Server. Tá? E aqui eu vou mostrar para vocês então como é que funciona essa questão dessa comunicação, então, de um cliente com o servidor. Tá? Então, vou abrir lá o Chrome, tá? E eu vou acessar o meu serviço remoto. Tá? Então, estou acessando o meu computador aqui. Tá? Meu próprio computador, meu próprio navegador está acessando o meu computador via HTTP. Tá? Tanto que eu escrevo aqui http //localhost, que é o meu computador, /redes, que é, digamos assim, a pasta que eu quero mostrar para vocês. Tem outras pastas, tá? Mas eu quero mostrar a de redes, que é interessante. No momento que eu escrevo isso, aperto Enter, o meu navegador aqui vai carregar uma página mostrando os arquivos que tem nessa pasta redes, que são o Wireshark Win64 bits, é um arquivo de 25 megabytes, tem uma pasta PHP Session, PHP5 Session, tá? Tem um arquivo figura, né, pirâmide.png, 34 bytes, kilobytes, desculpa, tá?
e um arquivo redesindustriais.html com 475 bytes. Se eu clicar aqui, né, o meu navegador vai entender, obviamente, que eu estou utilizando HTTP e vai abrir esse arquivo. Tá? É exatamente isso que acontece. Está aqui o arquivo, tá, que foi interpretado, então, pelo meu navegador. Vocês podem ver. Olá, turma de redes industriais. Esse arquivo HTML, vocês podem ver aqui, que é HTML, né? Foi carregado pelo navegador web via HTTP. Tá? Então, é um arquivo hipermídia, né? Então, que permite formatação de texto, tá? Vocês podem ver formatações diferentes aqui, e inclusão de figuras e animações. No meu caso aqui eu coloquei só essa figura aqui, que é a pirâmide, tá? De automação industrial. Tá? Como é que eu sei que isso aqui é um arquivo HTML? Tá? Se a gente for aqui em inspecionar, ele me mostra o arquivo HTML. Tá aqui, ó. Tá? Lang, ptbr, head, qual é o nome do arquivo, né? Por isso que aparece teste arquivo HTML ali, porque eu escrevi, então, teste arquivo HTML. Ele me diz qual é a codificação que está sendo utilizada, tá? Então eu interpreto da forma certa, me diz o que está sendo escrito, pode ver aqui, né? Tá? O que eu coloquei e até a inclusão do arquivo de figura, tá? Que é a pirâmide PNG. Tá aqui, né? Tá? Então, o meu navegador sabe interpretar esse arquivo aqui, tá? E capturou essas informações. Tá? Vou abrir só o arquivo PNG ali, só para vocês verem. Se eu abrir só o PNG, ele abre só a figura. Você pode ver que está sendo vista só as figuras aqui. Se eu inspecionar, tá? Ele vai dizer, opa, é uma figura, tá? Que tem essas características aqui. Tá? Ele não vai me dizer muitas características, né? Mas é uma figura com 34K, tá? E é óbvio que ela é uma sequência de bytes também. Ah, professor, tem como demonstrar que é uma sequência de bytes? Tenho. Tá? Aqui no Notepad+, tá? Eu vou abrir aquela figura e vou mostrar para vocês. Tá? Só um segundinho aqui. Deixa eu me achar. Tá? E vou abrir aquela mesma figura ali que tem naquele arquivo. Tá aqui. Redes. Tá aqui a figura, pirâmide.png. Eu estou arrastando. Vocês não conseguem ver, né, que é a pirâmide.png, mas está ali a figurinha, ó, no canto, vocês conseguem olhar. E se eu soltar aqui, ele vai interpretar como sequência de caracteres. Não abriu? Geralmente ele abria. Bom, vou abrir lá no Byte Reader, então, né? Só para vocês verem. Só um pouquinho. Bom, pessoal, aqui eu abri o File Byte Reader, então, né? Que vocês podem ver. E vou abrir o arquivo pirâmide.png. Ó, ele me diz aqui tem 34.641 bytes. Tá? E se eu pedir para ele ler os bytes, tá vendo aqui na posição 0 tem o 137, na posição 1, 80. Tá? Aqui está em decimal, né? Tá? Só para vocês terem uma ideia. E se eu abrir esse hex aqui, ele me mostra todas as posições, ó. Claro que ele tenta interpretar aqui como texto, né? Mas na verdade não é, né? Tá? Então, se não é texto, obviamente, ele não sabe como interpretar, ele só vai me dar a sequência de bytes. Vocês podem ver também que é terminado em 0, ó. Tá? Então, interessante isso de ver, né? Tá? E geralmente no início tem qual é o tipo de arquivo, ó. Vocês veem aqui PNG. Tá? Então, o próprio arquivo contém informação de que tipo de arquivo que ele é no início. Tá? Então, nos primeiros bytes aqui vocês podem ver. Esse aqui é PNG. Ok? Só para vocês terem uma ideia. Então, independente do que é o arquivo, se é HTML, se é um zip, se é um executável, se é uma figura, ele é uma sequência de bytes. E quando a gente faz a comunicação, transfere esse arquivo de um lado para o outro, ele vira, obviamente, essa sequência de bytes. Isso que é transmitido. Tá? Interessante aqui vocês notarem também, né? Tá? Que 34.641 bytes, tá? É um arquivo não tão pequeno. Tá? Então, não são 10 bytes, não são 100 bytes, são 34.000. Tá? Mais que 34.000, né? Então, professor, como é que é enviado isso? Tá? Geralmente, arquivos maiores do que 1.500 bytes, tá? São segmentados, são cortados de pedacinhos
tá? E enviado em vários segmentos, que viram, obviamente, vários pacotes, que viram, obviamente, vários quadros para envio, né? Pela camada física. Tá? E agora vamos, então, à questão da análise, né? desses sistemas. Só antes de terminar, né? Vou acessar aqui a página da UFSM, como eu falei antes, né? Então, se eu escrever aqui www.ufsm.br, tá? Vocês vão ver ali que demora um pouquinho, tem mais conteúdo aqui na página, né? Tá? E ele carrega igual, continua sendo HTML, mesma ideia. Tá? Então, independente de se é HTTP ou HTTPS, geralmente o que ele carrega é um HTML, tá? Que é um arquivo e que o navegador web, que é a aplicação, entende o formato desse arquivo e apresenta para o usuário. Ok? Tá? Então vamos à análise agora dessas tecnologias referentes aos serviços do modelo ISO-OSI, tá? Que é o que eu acho que é interessante mostrar para vocês. Tá? Então nesse exemplo 1, tá? Do lado do usuário, o que ele tem para comunicação? Tá? O usuário está utilizando um navegador web. No meu caso aqui eu coloquei Firefox, mas é o Chrome, né, que eu usei para vocês, e está utilizando o protocolo HTTP ou HTTPS. A codificação, pelo menos naquele exemplo local que eu mostrei ali para vocês, acesso local, é o ISO 88591, tá? Para decodificar, né? Ele não está utilizando nenhum serviço de sessão. Como é que eu sei disso? Tá? Não fiz autenticação, não teve controle de login nenhuma, tá? Não tenho mais de um fluxo de mídia, só tenho um, então não tem por que ter uma sessão. Tá? Para transporte, está sendo utilizado um serviço de transporte confiável com estabelecimento de conexão, ordenamento e confirmação. Tá? Como é que eu sei isso? Tá? Porque o HTTP ele utiliza, tá, o TCP, tá, para o transporte dos seus dados, tá? Sempre. Tá? Então, como serviço de rede, eu tenho lá o DNS, tá, para achar, então, seja o localhost, seja o www.fsm, tá, que transmite, depois resolve isso para o endereço IP. Tá? Como serviço da camada de enlace de dados, a gente tem a rede provedora internet e do cliente. Aqui no meu computador eu estou utilizando o Wi-Fi. Tá? Então, via Wi-Fi eu estou conectado ao meu roteador Wi-Fi. O meu roteador Wi-Fi está na rede do provedor da internet. Então, eu uso Wi-Fi, tem um roteador ligado ao modem, né, via Ethernet, e o modem em si está conectado à provedora de internet. Do lado do servidor, o que eu tenho? Não vou ter um navegador lá, eu tenho o Apache Web Server, que lida com requisições HTTP e HTTPS. Então, esses são os protocolos. Os arquivos que o servidor está me enviando são com a codificação ISO 88591, que é exatamente o que o cliente utilizou. Também não utilizou o serviço de exceção, também utiliza o TCP para transmitir os segmentos, tá? Também utiliza o IP como serviço de rede, tá? Como enlace de dados, né, o servidor ele tem a própria provedora da internet, tá? Então, no caso local aqui eu estou usando só meu computador, não preciso provedora da internet, mas quando eu acesso ao FSM, a UFSM em si também tem uma provedora da internet, senão ela não está conectada à internet e por consequência eu não consigo acessar ela, porque eu estou conectado à internet e tudo se dá através da internet, né? E lá na camada física, serviço da camada física, provavelmente tem diversos switches e outros elementos que eu não tenho como ver daqui, tá? Para a interconexão física. Tá? Então, esse exemplo 1 aqui, eu faço esse destrinchamento, digamos assim, dos serviços referentes a essa comunicação do navegador, tá? Com um servidor, tá? E ponho eles aqui para vocês. Então, espero que tenha ficado
claro que foi utilizado todos esses serviços. Tá? Essa questão do HTTP com TCP e com IP e com Ethernet, tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é na próxima unidade desse curso, dessa disciplina. Tá? Então, por isso que eu não vou entrar fundo agora. Agora eu só vou mencionar para vocês que está sendo utilizado. Tá? Depois eu tenho como provar, inclusive, para vocês que está sendo utilizado. Tá? Bom, tem outro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês, que é a utilização de uma rede industrial, utilizando o protocolo Modbus RTU, e aí, do lado do usuário, digamos assim, tá? Eu vou ter um computador com um software que é o Ellipse SCADA. E do lado do processo, digamos assim, industrial, tá? Aqui estou imitando um processo industrial, né, na verdade, eu vou ter um Arduino. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês essa construção desse equipamento. Tá? Então, para essa demonstração. Bom, pessoal, aqui eu tenho o hardware, tá? Então é bem simplesinho. É um Arduino, né? Tá? Com LEDs, botões, um potenciômetro, tá? E um buzzer. Tá? Então, potenciômetro é entrada analógica, buzzer é saída analógica, LED saídas digitais, botões entradas digitais. Tá? Ele está conectado ao meu computador aqui, né? Através do USB, né? Você sabe, né? Tá? Bom, lá do outro lado, o que eu tenho? Tá? Então, aqui eu vou só mudar rapidinho. Lá do outro lado, o que eu tenho? Tá? Eu tenho um software, que é o Ellipse SCADA, tá? E aqui no software Ellipse SCADA eu tenho a comunicação com o Arduino, tá? Então, aqui eu tenho as condições, então, do processo. Então, vocês podem ver o potenciômetro está em 20 aqui, 20%, 20 dos 100% possíveis, tá? Os botões nenhum estão apertados, os LEDs estão todos desligados. E o buzzer, que é a saída analógica, tá desligado. Eu vou ligar o buzzer aqui, que é o mais fácil de vocês perceberem alguma mudança, tá? Ele tem uma saída audível, né? Então, no momento que eu ligo aqui, ele faz um barulhinho chato, né? Que é o buzzer, tá? Então, agora eu vou trocar aqui pro vídeo, tá? E vou mexer aqui no potenciômetro para vocês verem, tá? Então, mexi no potenciômetro lá, vamos ver para onde que ele foi. Então foi em 52, tá? Fica meio esquisito eu mexer nos dois ao mesmo tempo aqui, acho que vocês não vão conseguir enxergar, tá? Mas até posso tentar. Vou botar menor aqui num canto, tá? E aqui vou diminuir, tá? Então talvez vocês consigam enxergar, tá? O que eu vou fazer? Eu vou apertar no botão, claro que tem um delay aqui, né? Mas em algum momento vocês vão ver, botão 4 foi apertado lá, né? Tá? Apertar o botão 1 agora, vocês viram ali, né? E agora eu vou chegar aqui no meu supervisório e vou ligar o LED do Arduino. Tá? Creio que vocês viram ali, né? Tá bem fraquinho, né? Mas tá, tem um LED ali. Vou ligar o LED amarelo. Ó, creio que vocês viram também. Ligar o LED vermelho e ligar o LED verde, tá tudo ligado, ó. Então, chegar próximo aqui, vocês conseguem ver que tá ligado. Ok? Vou ligar o buzzer aqui só para vocês verem. Esse buzzer é esse coisinha chata aqui. Tá? E vou desligar só para não me incomodar. E vou mexer no potenciômetro ali para vocês verem então que tem uma alteração. Ok? Bom. Pessoal, como é que eu estou conseguindo fazer isso? Tá? E como é que eu sei que é um padrão industrial? Tá? Primeiro porque aqui no meu Ellipse SCADA, tá? Ele é um software de padrão industrial. Tá? Então, aqui eu estou utilizando o que a gente chama de driver. Tá? Então, se vocês forem ver aqui, ele usa um driver Modbus. E se vocês forem ver as configurações, tá? Ele está usando o modo RTU do Modbus com a porta serial, tá? Com 3 em 19.200, tá? 8 data bits sem paridade.
tá? E um stop bit, tá? Que é exatamente o que eu tenho lá no meu Arduino. Tá? Vocês podem ver aqui, no meu Arduino, eu tenho lá... Ah, tá longe. Cadê o 19.200? Aqui. 19.200, tá? Sem paridade, 8 data bits e 1 bit de parada, que é o padrão. Tá? Então, se eu configurar aqui para o Arduino utilizar Modbus, que é o que tem toda nessa programação aqui, tá? Adicionando os registradores, adicionando os mapeamentos de entrada e saída, tá? Aí, tanto o Arduino quanto o meu sistema de supervisão, tá? Que é o SCADA, tá? Usam o Modbus e aí eles conseguem se entender. Tá? Assim eu consigo construir uma interface gráfica para aquele processo de uma forma bem simples, tá? Utilizando um software de edição até de aplicativo rápido, né? Então isso aqui, sabendo o que tu está fazendo, tu consegue fazer isso aqui em 1 hora, tá? Sem problemas de comunicação, de construção, né? Tá? Então é bem simplesinho. Vamos então àquele quadro, né? Tá? Que eu havia comentado. Então vamos lá. Se a gente for do exemplo 2, tá? O que a gente tem no lado do usuário aqui? A gente tem um aplicativo SCADA. E do lado do processo, a gente tem o Arduino. Tá? Então, o aplicativo SCADA, ele tem o que a gente chama de driver no modo mestre do Modbus RTU. O Arduino tem o programa com o modo escravo do Modbus RTU no endereço 1. Tá? Ah, professor, como é que tu sabe que é no endereço 1? Tá configurado aqui, tá? Tanto no Arduino quanto no Modbus aqui, tá? Diz que é o endereço 1, ó. Slave address, então o escravo no endereço 1. Tá? Se a gente for lá no código do Arduino, né? Tomara que eu ache isso rápido. Setbound. Onde é que tá? Ih, pessoal, não vou achar tão rápido. Tá? Agora, como a gente não sabe, não sei direito, não sei tão rápido onde procurar, tá? Aí fica difícil de achar. Que pena. Ah, não, tá aqui, ó. SetID, então, slave 1. Tá? Se eu colocasse slave 2 aqui, obviamente, daí não ia funcionar a comunicação, porque o mestre aqui estaria tentando procurar o slave 1 e lá tá como outro endereço, então, o endereçamento lógico ali não funciona. Ok? Daí não ia dar certo. Bom, seguindo. Tá? Bom, qual é a apresentação? Tá? Qual é o serviço de apresentação? Isso é definido dentro do driver, tá? De acordo com os registradores do Modbus, que a gente vai ver um pouco mais para frente, como é que funciona no Modbus, tá? Esses serviços de apresentação. Sessão, tá? Não tem serviços de sessão para esse tipo de comunicação. Transporte, tá? Tem um serviço de transporte simples com retransmissão e confirmação de acordo com o protocolo Modbus. Tá? E o Arduino na verdade não tem um serviço de transporte muito elaborado, já que é o mestre que controla toda a comunicação. O Arduino só responde. Endereçamento lógico é o endereçamento do Modbus, então serviço da camada de rede aqui é relativo ao endereçamento lógico do Modbus. Serviço da camada enlace de dados, envio do quadro Modbus de forma serial com caracteres de acordo com a configuração do USB, como eu falei para vocês, ali está usando 19.200, 8 data bits sem paridade e 1 bit de parada. No Arduino, envio do quadro Modbus de forma serial com os caracteres de acordo com a configuração USB, exatamente igual para eles conseguirem se comunicar. E na camada física, o que está sendo utilizado ali é o USB, como eu mostrei para vocês na câmera ali, né? Ok? Então, creio que fica claro aqui os serviços envolvidos nessa comunicação, tá? Sempre dos dois lados, tá, pessoal? Então, faço essa comparação aqui para vocês terem uma ideia. Tem um terceiro exemplo aqui que eu gostaria de passar para vocês,
tá? Que é de comparação com o filme aquele do Perdido em Marte. Tá? Então, na situação apresentada em aula, em videoaula, né? No filme Perdido em Marte, há ao menos 4 fases de comunicação. Tá? A primeira é quando a NASA percebe que Mark Watney está vivo e está tentando criar um meio de comunicação, né, com a Terra. Né? Segunda fase é quando o Mark utiliza a Pathfinder para se comunicar com a Terra. O terceiro é quando ele utiliza esse sistema de comunicação da Pathfinder com uma adequação, tá, para ele conseguir mandar mensagens mais elaboradas e receber mensagens elaboradas também, mensagens simples, né, da Terra. E o quarto é o uso de comunicação da Pathfinder como meio de transmissão de mensagens de texto, utilizando um chat, na forma de bidirecional, linkando lá com o Mars Rover. Tá? Então, fica claro isso no filme, né? Tá? Por essas capturas, então. Tá? Nessa captura aqui, o pessoal da Terra lá percebe, opa, o astronauta que era para ter morrido, provavelmente não morreu, já que alguém está andando de Mars Rover. Tá? Bom, o que a gente tem nessa fase 1 de comunicação? Bom, do lado do Mark, que é o que está perdido em Marte lá, né? Ele não sabia nem que as pessoas estavam conseguindo pegar os vídeos lá, ou as fotos, né, de Marte para saber que ele está vivo. Já o pessoal da Terra, tá, tinha o sistema de recepção de fotos de satélite, tá, de acordo com o satélite orbitando em Marte, né? O formato das fotos não dá para saber pelo filme, tá? Não dá para saber se tem um serviço de seção pelo filme, tá? Serviços de transporte, tá? Tem recepção de imagens, tem segmentação e ordenamento, já que, como eu comentei com vocês, imagens geralmente são arquivos um pouco maiores, já que nessa forma, para enviar, né, são enviados em vários segmentos. Tá? Então tem um serviço de transporte confiável relativo a isso. Isso dá para a gente afirmar. Na camada de rede, tá? Não está claro se usava algum serviço de rede. Tá? Na camada de enlace de dados, havia a possibilidade de checar se o link estava ativo, tá? Ou seja, dava para perceber que tinha um modelo orientado à conexão. Tá? E na camada física, dava para ver que eram utilizados sinais de radiofrequência, né? Utilizando antenas e satélites repetidores. Tá? Se não, obviamente não ia ser feita a comunicação. Tem uma segunda fase da comunicação, que é o uso da Pathfinder. Tá? Então, marca aqui apontando a antena, né, para o satélite que orbita, eu acho que é geoestacionário, tá? Geoestacionário de Marte. Tá? Isso fica bem claro no filme, tá? Espero que vocês tenham percebido. Ele aponta a antena, que ele está fazendo ali, é apontar pelo menos o refletor da antena para uma posição específica, que é um satélite, é um ponto brilhante no céu, tá? Que ele percebe que ali é o satélite, que é ali que ele deve apontar a antena do Pathfinder. Tá? E aí, na Terra, lá o pessoal também sabe, né, que está recebendo dados. Né? Então, fica bem claro isso pelo sistema que eles utilizam lá quando vem aquele signal acquired, né? Sinal adquirido. Como é que ele sabe que tem sinal adquirido? Porque tem um sistema, né, confiável ali, né, para estabelecimento de conexão. Tá? Aí o Mark começa a utilizar, parar na frente da câmera e colocar uma mensagem, né? E aí os pessoal da Terra, né, aponta a câmera para a plaquinha que ele colocou assim lá, né, para dizer que, obviamente, eles estão recebendo aquela mensagem e há uma comunicação. Se a gente fazer a comparação com o modelo SWOSE, né, desses serviços, né, quais são os serviços do modelo SWOSE que estão sendo utilizados nessa comunicação? Tá? De novo, colocando em tabela, né, nos dois lados, né? Então, o pessoal da Terra, lá na NASA, né, aqui no JPL, né, e o Mark em Marte. Tá? Então, aplicação, tá? Pessoal da Terra, sistema de movimentação e recepção de fotos da sonda Pathfinder. Para o Mark, tá? Sem aplicação a nível de software, só exposição na frente de câmera, mensagens escritas. É isso a aplicação dele. Como
Serviços da camada de apresentação. Tá? O pessoal da Terra lá, recepção via formato de fotos desconhecido e envia via movimentação da câmera. Tá? Mark, recepção via movimentação da câmera e envio via formato de dados desconhecido. Não é ele especificamente que está enviando, né? Mas ele está utilizando a Pathfinder que envia. Né? Serviços de sessão não dá para saber se existem ou não. Tá? Serviços de transporte, já que está sendo transmitido fotos, né? Então é óbvio que tem segmentação, então tem um serviço de transporte. Tá? Serviços de rede, não está claro se usava algum serviço de rede. Tá? Não mostrou isso, então não tem como a gente afirmar nada. Serviços de enlace de dados, havia a possibilidade de checar se o link estava ativo, ou seja, é utilizado o modelo orientado à conexão. A mesma coisa o Mark lá. Tá? Então, em algum momento, quando ele ligou a sonda lá, veio uma luzinha de link ativo. Então, ele tinha como saber se o link estava ativo ou não. E físico, né? Camada física, tá? Uso de antenas e satélites com repetidores nos ambos os lados. Ok? Bom, aí chegamos à fase 3 da comunicação que aparece nesse filme. Até por isso que eu menciono tanto esse filme, tá? Porque do ponto de vista de comunicação, ele é bastante interessante. Ele mostra 4 fases de comunicação e como criar uma comunicação do zero. Tá? Então isso é interessante. É o único filme que eu vi tão complexo nesse ponto. Tá? Então a fase 3 é quando o Mark então cria um protocolo de comunicação. Tá? Então, para o pessoal da Terra conseguir enviar uma mensagem. Tá? E esse protocolo tem a ver ali com o uso de hexadecimais, né, que ele chama no filme, né, mas na verdade é a codificação ASCII, tá? Relativa à movimentação da câmera. Tá? Aqui dá para ver então as plaquinhas que ele vai colocando, né, tá? Numa distância que ele consiga identificar, consiga verificar, né, se a ponta está apontando para essa plaquinha ou para essa. Né? A câmera aponta, né? Ele colocou uma varetinha ali em cima também, né? Para facilitar ver para onde que a câmera está apontando. Tá? E depois depois da movimentação por vários pontos intermediários, apontando para diversas plaquinhas, né? Ele decodifica a mensagem que ele recebeu. Vocês podem ver aqui, né? Aqui tem a tabela ASCII e aqui o que ele recebeu, né? 48, 4F, 57, 41. Vocês estão vendo que é 2 dígitos, né? Então 4, depois ele recebe 8, 4, depois recebe F, né? Então ele vai vendo lá pela movimentação da câmera. E aí a mensagem pronta, né? Que era a primeira mensagem que eles mandaram, né? É como que ele estava vivo. E aí se a gente for verificar isso em termos de serviços do modelo SWOSE, mudou aqui um pouquinho a questão da aplicação. Tá? Então, na Terra, sistema de movimentação e recepção de fotos via Pathfinder continua igual. Já o Mark usou um mapa de números hexadecimais que pode receber mensagens interpretadas pela tabela ASCII. Tá? Também criou um serviço aqui relativo à representação dos dados, então mensagens recebidas com codificação ASCII. Tá? E o resto permaneceu igual, ok? Igual ao anterior, igual à fase 2. Ele evoluiu ainda para uma 4ª fase, tá? Que aí sim ficou bem boa a comunicação. Ele, de acordo com as instruções que o pessoal da NASA mandou para ele, ele conseguiu fazer o que ele chamou lá de hack, tá? Que é, na verdade, reprogramar, tá? O sistema do Mars Rover, tá? Para se comunicar com a Pathfinder. E aí sim, os dados que eles estão trocando lá não precisa ser fotos nem movimentação da câmera. Pode ser outra coisa. Então a movimentação da câmera vira uma sequência de bytes que pode ser convertida para alguma outra coisa, como é o caso do chat que eles criaram, né? Então aqui ele programando e eles criaram um chat, tá? Um sistema de chat. Tá? Interessante vocês verem aqui, né, que tem Communication Enabled, quer dizer, então tem uma verificação de confiabilidade ali, que a comunicação está ativa, né? E a sequência de caracteres aqui. Então tem uma mensagem, né, bem complexa aqui sendo enviada pelo pessoal da Terra e depois escrita pelo Mark também no console, né? Então vamos lá. Se vocês forem ver aqui,
mudou, né, a aplicação, tá? Tanto o pessoal da Terra quanto o Mark, é recepção e envio de mensagens no estilo chat, tá? Estão utilizando codificação ASCII, isso fica bem claro, tá? Que é o padrão americano, então eles usam isso, tá? Serviço de sessão dá para ver bem claro que agora existe, tá? Já que tem essa figura aqui, né? Communication Enabled, e é óbvio, né, que aí as sequências de mensagens sendo trocadas fazem parte de uma sessão. Tá? Então isso fica bem claro aqui, né? Então, outra coisa que fica claro aqui, pessoal, é a questão do endereçamento. Ó. Vocês estão vendo que utiliza endereçamento agora, né? Então, tem um controle de sessão e chat. Tá? O serviço continua igual ao anterior. Agora, de rede dá para ver. Há um serviço de rede, tanto que dá para ver na tela IP e mais um servidor, server. Tá? Então, isso ficou bem claro aqui, né? Não dá para ver aqui, mas... Ah, não. JPL. Em algum momento aparece server. Nessa captura que eu coloquei não aparece. Mas está escrito, tá? Server. Tá? Então, dá para ver isso. Tá? Então, o resto permanece igual. Tá? E vocês podem ver, então, que evoluiu a comunicação. Mexendo principalmente em acrescentando serviços relativos à camada de aplicação. O principal evolução está aqui na aplicação, né? Então, se vocês compararem a fase 1 com a fase 2, com a fase 3 e com a fase 4, a fase 4 é mais evoluída em termos de aplicação. No caso, na fase 4 está usando já um teclado, né, para escrever mensagens, e as mensagens já são bem mais complexas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa demonstração. Tá? E tem uma última aqui para colocar para vocês, só para especificar, né, que nem sempre é tão fácil, né, entender, né, como é que está ocorrendo a comunicação, né. E assim, então, eu coloco um trechinho do filme Arrival, tá, para vocês, que é esse aqui, que mostra exatamente, então, que nem sempre a comunicação é fácil. Tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Now you heard it. What do you make of it? Is that... Yes. How many? How many what? How many, speaking? Two. Assume they were not speaking at the same time. Are you sure? Did they have mouths? So how would you approach translating this? Do you hear any words? Phrases? I don't know. So what can you tell me? I can tell you that it's impossible to translate from an audio file. I would need to be there to interact with them. You didn't need that with the Farsi translations. I didn't need it because I already knew the language, but this is... Bom, vocês viram, né? Até o militar esse tenta forçar, né, que ela consiga compreender algo. Mas como que vai conseguir compreender? Ela não sabe nem quantos estão falando, tá? Se o que eles falaram é uma frase, não é uma frase, se é uma palavra, se não é uma palavra. Se tinha boca, não tinha boca. Quando a gente não entende nada da comunicação, é óbvio que não sai comunicação, né, pessoal? Então, tem que entender os princípios envolvidos, tá? Então, tem que saber
os serviços, camada física, serviço em enlace de dados, rede e assim por diante, tá? A gente tem que entender os princípios envolvidos ali para conseguir estabelecer uma comunicação que faça sentido. Se a gente não entende nada, tá? Não sabe como é o meio físico, não sabe se tem qual é o formato, né, da mensagem, qual é a codificação, se tiver uma codificação, tá? Como que está ocorrendo, tá? Se é enquanto eu falo, se é depois que eu falo. Se a gente não sabe o básico, é óbvio que não vai funcionar. Tá? O que a gente tem que fazer daí? Estudar, que é exatamente o que ela faz no filme depois, né? Começa a estudar e a aprender junto com eles. Tá? Engraçado até que o militar ali, né, o Weber, né, ele até pergunta, mas como é que tu entendeu Farsi, né, que é persa, tá? E não está entendendo isso? Bom, Farsi era uma língua conhecida, ele sabe que é uma língua humana, né? Tá? Então, sabe que segue os princípios da comunicação humana, é pela boca e tal. Tá? Sabe que tem os fonemas conhecidos, né, do ouvido, e ela conhece já a língua. É óbvio que daí é fácil de entender. Agora, se tu não sabe nem quem é que está falando, nem se aquele som representa mesmo a comunicação ou não, não tem como saber, né, pessoal? Tá? Então, tomara que vocês tenham entendido os princípios do modelo ISO-OSI, tá, pessoal? E era isso, então, para esse conteúdo do modelo ISO-OSI. Na próxima videoaula, a gente já começa com outro conteúdo, aí não relativo ao ISO-OSI, mas sim um modelo prático, tá? Utilizando, então, Ethernet e TCP/IP. Vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem, tá? Porque é prático. E aí a gente tem um monte de demonstrações para mostrar para vocês, inclusive aulas práticas. Certo, pessoal? Era isso então por essa videoaula. Um abraço e até a próxima.